começar falando sobre a sua coluna de hoje, dessa quinta-feira. Vou pedir para a nossa equipe colocar aqui na tela essa notícia para a gente repercuti-la um pouco com o Sakamoto, aproveitar a participação dele. Porque à revelia do Supremo e estados, o governo estuda intervenção com a Força Nacional de Segurança, né? Discute-se no governo ressuscitar a tese de que a Força Nacional pode ser usada para intervenções em estados, no DF, sem anuência, sem a concordância, né? Sem que os governadores estejam ali alinhados a essa ideia, bastando uma ordem ministerial, interpretação que já foi rechaçada pelo STF. E eu vou pedir para o Sakamoto trazer mais informações sobre isso, que já foi usado aqui num passado recente, né, Sakamoto? Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos e todas. Então, só para o pessoal se situar, a Força Nacional, né, composta principalmente por policiais militares, policiais civis, bombeiros dos estados, é uma força para uma ação federativa, ou seja, os governadores de estado podem solicitar em caso de necessidade, e aí o governo federal chama, convoca e envia em caso de distúrbio, em algum problema, mas que normalmente passa pela demanda do governador. O que acontece é que lá atrás, depois que durante o governo do PT foi criada a Força Nacional, houve um decreto assinado por Dilma Rousseff, um decreto que foi avaliado na época por movimentos sociais como um decreto muito ruim, para se dizer o mínimo, em que além de governadores do Distrito Federal e dos estados, poderiam também convocar a Força Nacional ministros de Estado. Ou seja, ministros poderiam pedir para que a Força Nacional fosse atuar dentro de um estado sem a prévia anuência dos governadores. Então, o que acontece é que, na época, inclusive, dizia-se que o PT, os movimentos sociais reclamaram e falavam que o PT tinha feito isso para evitar ou para lidar com os protestos, né, que surgiram nas obras das grandes hidrelétricas, né, da Amazônia, com Belo Monte, Giral e Santo Antônio. Pois bem, em 2019, quem se aproveitou dessa ideia foi o próprio ministro da Justiça, na época, Sérgio Moro, que enviou a Força Nacional durante protestos que ocorriam em agosto em Brasília, a Marcha das Mulheres Indígenas, protesto contra a reforma da Previdência, protesto dos estudantes, o que gerou também muito furdúnculo, né? Porque ele lascou a Força Nacional para fazer o quê? Enfrentar no meio de um protesto da sociedade civil, né? E aí, depois, a própria Bahia também reclamou, o governador Rui Costa foi ao Supremo quando também o ministro André Mendonça encaminhou, na época, ministro da Justiça, hoje candidato à vaga no STF, mandou as tropas, né, a pedido do Ministério da Agricultura, para o interior da Bahia para uma reintegração de posse. Olha o nível do problema. E aí o Rui Costa foi reclamar no Supremo, o Supremo falou, olha, apesar daquele decreto lá atrás permitir, não pode. Os governadores têm que estar em concordância com isso. Pois bem, o que acontece é que agora fontes do governo federal acabaram me informando que há um debate dentro do governo para a utilização da Força Nacional, mesmo a revelia de governadores. Por quê? Porque usar a Força Nacional seria menos danoso para a imagem do governo do que usar, por exemplo, as Forças Armadas, né? E que, por exemplo, o governo poderia justificar o envio em caso de uma revolta para preservar a ordem pública em um protesto, de repente, causado pela não aceitação do resultado das urnas em 2022. Ou seja, a Força Nacional entra no cardápio do governo Bolsonaro, ao que tudo indica, estuda-se isso, que ela possa entrar no cardápio. Aí você vai me falar, só para concluir, pera lá, né? Mas isso o Supremo já disse que é inconstitucional? Bem, o Supremo também já disse que é inconstitucional, ministros do Supremo já disseram que a utilização do artigo 142 para justificar uma intervenção militar das Forças Armadas sobre ordens do presidente é inconstitucional. E os bolsonaristas desistiram? Não.